Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tava tudo meio médio, agora tá tudo meio merda, né? E hoje eu vou trazer aqui no canal uma daquelas histórias que vocês gostam que eu conto. Lá do tempo que eu era solteiro, que eu fazia minhas pegações, que eu entrava em chats. E para mostrar que vocês gostam dessas histórias, que vocês curtem quando eu conto aqui no canal, já deixa o like para o YouTube entender que eu sou um bom YouTuber e que eu faço um bom conteúdo. Modéstia não temos. Estava eu certo dia em casa, havia saído do trabalho e não tinha muito o que fazer. E eu pensei, bom, eu vou dar uma volta numa floresta encantada cheia de duendes que existe em Porto Alegre. Quem é daqui sabe bem do que eu tô falando. E eu fui lá à procura de um príncipe encantado, de um duende, de um elfo, de um anão. Sei lá, quem sabe, né? Rolava alguma coisa assim. E aí encontrei um cara e a gente começou a conversar, a trocar uma ideia, uns pega aqui e ali. E aí ele me perguntou se eu queria ir para um outro lugar, onde a gente pudesse ficar mais à vontade, conversar melhor. E eu na hora topei, porque eu achei que a gente ia para um café, para um restaurante, para um barzinho, enfim, comer uma pizza, até quem sabe, né? Porque a pessoa aqui logo já pensa em comida. E aí eu entrei no carro dele e ele me perguntou, posso te levar para um lugar diferente? Eu disse, pode, né? Que lugar diferente seria? No máximo seria um hotel, não sei. E topei, né? Não tinha nada a perder, fui. E ele começou a andar de carro, e eu percebi que ele estava saindo de Porto Alegre. Ele estava passando outras cidades e foi indo, e quando eu vi onde eu estava, em Santa Catarina. Isso era à noite, tipo, a gente saiu de Porto Alegre, era umas 7 horas mais ou menos, e chegamos lá em Santa Catarina 1 hora da manhã, mais ou menos isso. E ele foi dirigindo o tempo todo. Eu lembro até que eu dormi um certo período do trajeto e eu nunca tinha ido para Santa Catarina, eu nunca tinha saído do estado do Rio Grande do Sul e de repente eu estava lá em Santa Catarina, naquelas praias maravilhosas, conhecendo um lugar que eu nunca tinha ido. E um detalhe, eu não tinha feito malas, eu não estava com mochila, porque eu nem sabia que eu ia parar em Santa Catarina. Eu estava exatamente sem nada, só com a roupa do corpo. E tem um outro detalhe. Nessa época, eu não saía com documentação alguma. Quer dizer, nessa época não, que eu continuo fazendo isso. Porque um tempo atrás eu havia sido roubado e aí eu ficava com medo de andar com documentos e aquela coisa toda de ter que fazer tudo de novo. Então eu só estava com o meu cartão de alimentação da empresa, porque depois do passeio na Floresta Encantada, eu ia passar no supermercado e comprar alguma coisa. E essa falta de documento iria me prejudicar na volta para Porto Alegre. Espera que eu vou contar para vocês. E antes de continuar a história, já sabem, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Chegando lá em Floripa, o que aconteceu? Ele teve que me comprar roupa, escova de dente. E ele era uma pessoa que ele tinha uma boa aquisição financeira, né? Então ele foi numa loja, comprou algumas roupas para mim, eu pude escolher. Ele comprou escova de dente, enfim, tudo que eu ia precisar para passar os 3 dias lá em Floripa. Ah, eu me senti a Julia Roberts em Uma Linda Mulher, né? Com certeza. Foi ligar para minha mãe e dizer que eu estava em Santa Catarina. Porque ao mesmo tempo que eu confiava nele, eu também pensava assim, vá que ele me trouxe aqui para fazer alguma coisa. Tipo, me deságua aí em alguma praia, em algum local aí e fico eu. E lá em Floripa ele me levou para conhecer todas as praias. Eu sei que num dia, assim, a gente rodou toda a ilha. Eu acho que foi a ilha e o continente. Enfim, eu sei que num dia eu conheci muitas praias. Aí chegava na praia, olhava, tirava umas fotos e já ia para outra. Foi assim um dia inteiro. E nesse dia, inclusive, nesse dia das praias, ele me levou para conhecer a família dele, me apresentou para a família dele,
como sendo um namorado. E eu fiquei assim espantado, porque a gente mal se conhecia, né? Tipo, a gente tinha se conhecido num local e aí eu tava em Santa Catarina e de repente eu tava conhecendo a família dele. Na verdade, era uma tia dele. E eu fui super bem recebido, super bem tratado. E foi bem legal. E eu achei assim, nossa, o cara mal me conhece, já tá me apresentando pra família. Acho que vai dar uma coisa séria disso aí, né? Para de ser doida! E ficamos em Floripa os 3 dias, tiramos um dia para descansar. Eu também tirei fotos na rede, porque ele tinha um apartamento em Canasvieiras, eu acho que era. Era lindo o apartamento, gente, muito lindo. E tinha uma rede, eu lembro que eu passei o dia inteiro deitado nessa rede, me sentindo assim, a rica, né? Mas então chega o dia de voltar para Porto Alegre. E ele me disse o seguinte, nós vamos voltar de motor. Só que eu digo, como assim de motor? Né? De motor. Só que quando ele falava de motor, eu achava que era de carro, de moto, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí ele me perguntou assim, tu tá com teus documentos aí pra gente poder voltar? Não, não tô, porque eu não ando com um documento, eu fui assaltado, então desde então eu não ando com documentação quando eu tô perto de casa, assim, geralmente eu não costumo usar, eu disse pra ele, né? E ele disse, então a gente vai ter que ir na delegacia, fazer um BO, como se tu tivesse perdido a tua documentação. Porque para andar de motor, tu vai precisar de uma documentação. E eu fiquei pensando, mas que motor será esse que precisa até de documento para andar, meu Deus? Aí fui na delegacia, disse que havia sido roubado, que tinham levado meus documentos e eu fiz o tal do BO. Aí chegou o dia, né, pra gente ir embora. Fomos de carro até o tal local que a gente ia pegar o motor. Quando eu me dei por conta, estávamos no aeroporto de Santa Catarina. E a bicha aqui nunca tinha andado de avião, gente. O meu estômago começou a revirar. Eu comecei a sentir coisas, sabe? De nervoso, de medo. Começou a dar dor de barriga. Mas enfim, eu voltei para Porto Alegre de avião, bem fina, bem chique. Claro que não foi bem assim, né? Na hora que o avião decolou, foi tenso o negócio. E ele só ria da minha cara. Claro, porque ele devia de me achar um jeca, né? Que nunca tinha andado de avião, que nunca tinha ido a Florianópolis. E ele ria horrores da minha cara. E durante a viagem a gente foi conversando e tudo mais, enfim, um clima de romance, né? E aí ele me disse o seguinte, que a nossa próxima viagem seria para a Grécia. Imagina eu na Grécia, gente. Eu que sempre morei em Rio Grande ali, o máximo que eu ia era para Pelotas. E aí, de repente, eu ia parar na Grécia. E aí chegamos em casa, ele me trouxe de táxi. E aí eu mandei uma mensagem agradecendo a ele por todo aquele fim de semana, por ter me proporcionado aquele fim de semana. E ele simplesmente não respondeu mais as minhas mensagens. Aí no outro dia eu mandei outra mensagem, ele não respondeu. Aí eu tentei ligar, não houve retorno. Muitas vezes eu ligava, dizia que o celular estava desligado. Enfim, a pessoa não quis mais me ver, não quis mais saber de mim. E eu não sei até hoje o que aconteceu. Mas o importante dessa história, porque a gente sempre tem que tirar uma coisa boa, né? É que eu fui lá, eu passeei, conheci lugares que eu não conhecia, viajei de avião e valeu a pena. Valeu a pena porque foi algo diferente que eu nem imaginava. Imagina, estava eu em Porto Alegre, na Floresta Encantada, e de repente eu estava em Santa Catarina, nas praias maravilhosas de lá. E vocês já passaram por uma situação assim, inusitada, de você estar num lugar e de repente parar num outro lugar sem saber? Ou alguém já proporcionou algo desse tipo para vocês? Conta aqui para mim nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham se divertido e tenham assistido ele até aqui. Eu sou o Marquetito e eu conto contigo.